O Sol é a nossa principal fonte de luz e de calor. Essa luz e esse calor são emitidos do Sol a partir de ondas eletromagnéticas. Lembrando que quando a gente fala de onda eletromagnética, é sempre pensar em luz. Sendo que luz, onda eletromagnética é luz. Sendo que luz, é preciso tomar cuidado. Nem toda luz é visível ao olho humano. Existem várias luzes que são invisíveis ao olho humano. A gente tem uma tendência a achar que luz é só aquilo que a gente vê. Mas existe a luz visível e a luz invisível. E aí a gente já tem aqui o espectro eletromagnético emitido pelo Sol. Nessa ilustração você tem a luz visível destacada aqui como as cores do arco-íris, que o que eu vejo são as cores para mim, para os meus olhos humanos. E a gente tem de um lado a radiação infravermelha, que é o transporte de calor, e do outro lado a radiação ultravioleta. Já vale a pena a gente fazer um comentário bem detalhado sobre esse espectro eletromagnético. Quando nós olhamos numa escala, lembrando que a gente está falando de ondas, então as ondas podem ser determinadas tanto pela sua frequência quanto pelo seu comprimento de onda, nós temos numa escala frequência e comprimento de onda como grandezas inversamente proporcionais. Então, na escala mostrada aqui para você, nós temos a frequência diminuindo para a direita, enquanto que o comprimento de onda vai aumentando para a direita. Lembra da nossa relação principal? V é igual a lambda vezes F. Como eu estou falando de frequências diferentes da mesma onda, ou de onda do mesmo tipo, que é luz, considerando o ar ou o vácuo como meios praticamente iguais de propagação da onda, nós temos essa velocidade praticamente constante, o que faz com que o lambda e o F sejam grandezas inversamente proporcionais. Então, destacando apenas a parte visível de todo o espectro, nós temos de um lado a menor frequência visível e do outro lado a maior frequência visível. Por isso que nós chamamos de infravermelho e de ultravioleta, porque o vermelho é o nome que se dá à menor frequência que o olho humano consegue enxergar, enquanto que violeta é o nome que se dá para a maior frequência que o olho humano consegue enxergar. Então, nesse sentido, nós temos então infravermelho como ondas eletromagnéticas de frequência menor do que o vermelho e ultravioleta como ondas eletromagnéticas de frequência maior do que a cor vermelha. Tudo que está fora disso é o que constitui o espectro invisível ao homem. Lembrando que nós estamos tomando como referência o homem. Outras espécies animais enxergam outras frequências de cores. Então, o que é visível e invisível para mim pode não ser visível e invisível para eles. Vale também a pena comentar que se numa determinada questão você precisar comparar as cores quanto à frequência, infravermelho e ultravioleta já me dão a ideia dos extremos do espectro. Mas todo mundo teve caixa de lápis de cor quando era criança. E a gente recebia os lápis tudo arrumadinho em cores. Me escuta, mas não tira o olho dessa figura. Você tinha vários tons de vermelho. Aí depois tinha o que a gente chamava de amarelo queimado. Isso no meu tempo, não no teu tempo. Mas era o laranja. Depois o laranja fica perto do amarelo. O amarelo ficava perto do verde. O verde perto do azul. Até chegar lá no roxo, no violeta, no cor de vinho. Então, a gente sabia arrumar as caixas de lápis de cor. O que significa dizer que a gente consegue comparar o que é a menor e a maior frequência. Se uma determinada questão fala, por exemplo, de amarelo e de verde, você vai saber que o amarelo está mais perto do vermelho, que o verde está mais perto do violeta. Então dá para saber quem tem menor e quem tem maior frequência. Agora, uma outra coisa importante. Nosso objetivo é falar sobre o efeito estufa. E aí então aqui já vai um comentário. O efeito estufa é um efeito importante para a manutenção da vida na Terra. Diz respeito à quantidade de radiação que incide e que é absorvida e que é refratada e refletida de volta para o espaço. O saldo disso é o que a gente chama de efeito estufa. Então, a radiação é emitida pelo Sol,
atinge a atmosfera e o quanto ela vai ser absorvida, o quanto ela vai atravessar dessa atmosfera e atingir o Sol é o que determina o efeito estufa. Então é importante a gente olhar essa figurinha que aparece aí, olho na tela. Falando principalmente dos raios UV, que são os raios ultravioleta, que incidem do Sol para a atmosfera da Terra, nós temos 3 tipos de raio separados pela faixa de frequência ou pela faixa de comprimento de onda, como aparece aqui. Nós temos os chamados raios UVC, depois os raios UVB e os raios UVA. Repara que o que muda por conta exatamente do comprimento de onda e da frequência é o seu poder de penetração. Nós temos aqui aqueles de maior comprimento de onda mais penetrantes na atmosfera. Aqueles de menor comprimento de onda já são absorvidos nas altas camadas da atmosfera. Então, esses raios UVA e UVB são aqueles que a gente precisa ter mais cuidado com eles. Agora, é preciso lembrar também que essa radiação que atinge a Terra, ela é absorvida em parte e é refletida em parte. Então, teoricamente, se a luz consegue atravessar a atmosfera na entrada, ela deveria também atravessar na saída, mas não é isso que acontece. E aí eu gostaria de aproveitar esse ponto para relembrar conceitos básicos sobre ondas. Nós temos essa representação básica de uma onda periódica que serve muito bem para explicar o modelo de onda eletromagnética. Vamos lembrar coisas básicas aqui. Nós temos os pontos mais altos da onda, que são as chamadas cristas. Nós temos os pontos mais baixos da onda, que são chamados vales. Nós temos esses pontos intermediários, que são os nós. Uma medida importante que caracteriza a onda, como nós vimos falando, o lambda, o comprimento de onda, que está indicado aí como a distância entre 2 cristas consecutivas, ou mesmo a distância entre 2 vales consecutivos. Vale a pena chamar a atenção que tem uma terceira maneira de indicar o comprimento de onda, que seria a distância entre 2 nós não consecutivos. Lembrando que esse comprimento de onda representa o espaço percorrido pela onda à medida que você tem uma vibração, porque cada um desses pontos está oscilando entre as posições de crista e vale, e se faz isso com alta frequência. Então a frequência diz o número de repetições, o número de oscilações à medida que a onda se propaga. Bom, nós já dissemos que a relação, já relembramos também, que a relação básica é que velocidade é lambda vezes f. Cada frequência de luz refere-se a uma cor de luz, que no espaço todas elas têm a mesma velocidade. E por conta disso, nós temos uma relação de proporção inversa entre a frequência e o comprimento de onda. Agora, uma coisa importante para se pensar no efeito estufa é que se nós entendermos a onda, a luz, como fóton, ou seja, como partícula de luz, e aí você vai lembrar que a luz pode ser entendida por dualidade, existe a dualidade onda-partícula, quando você pode pensar a luz como onda ou como partícula. As partículas de luz seriam os fótons, e cada fóton representaria uma certa quantidade de energia, e essa energia é proporcional à frequência da onda. E aí o que acontece? A motivação da gente fazer essa aula, tanto porque está especificado no edital falar sobre efeito estufa, como para falar sobre efeito estufa é legal falar, é importante falar sobre os fótons de luz, e fóton de luz me remete à quantização, e isso se refere a efeito fotoelétrico, que também está no edital. Então, essa ideia do efeito fotoelétrico leva ao trabalho do Einstein, mas também leva ao trabalho do Planck. Essa constante que a gente escreveu ali, no cálculo da energia de um fóton, é exatamente a constante de Planck, que relaciona a energia de um fóton de luz com a sua frequência. Olhe na tela. O que nós estamos, então, descrevendo aqui é a quantidade de energia que há em um fóton de luz, e que essa quantidade de energia
é diretamente proporcional à frequência da luz, entenda-se, a cor dela. Então veja bem, pelo que nós dissemos antes do espectro, nós temos o vermelho como a menor frequência. Pouca frequência é sinônimo de pouca energia. Em contrapartida, nós temos o violeta como a maior frequência. E nesse caso significa dizer alta energia. Então, se nós temos os raios ultravioleta, significam raios de alta energia. E aí o que acontece? A atmosfera, ela tem uma característica curiosa. Ela é transparente aos raios de alta energia, mas é translúcida, quase opaca aos raios de baixa energia. Vou te dar um exemplo bem prático. É você deixar o carro estacionado na rua, levando sol a manhã inteira, com os vidros fechados, por segurança. Quando você volta, você vem olhando para o carro e já vem pensando que quando a destrancar, que abrir, você tem que abrir a porta e sair de perto. Você não vai entrar e pular no carro de uma vez. Não, se você quiser pensar no conforto térmico. Porque o ar que está lá dentro está muito mais quente do que o ar que está lá fora. E aí você pergunta para qualquer criança por que o carro fica tão quente. E ela vai dizer, porque o sol esquentou ele. Mas então o que ela está querendo dizer com isso? Que a radiação solar conseguiu atravessar o vidro? É bem óbvio, o vidro é transparente. Agora então, já que atravessou entrando para esquentar, por que não atravessou saindo para esfriar? Aí é onde entra a história do saldo que eu falei no início. Efeito estufa é exatamente a diferença entre a quantidade de radiação que entra no vidro do carro ou na atmosfera da Terra, estou fazendo uma analogia, e a quantidade de radiação que sai do vidro do carro ou da atmosfera da Terra. E tanto o vidro quanto a atmosfera tem essa característica. São transparentes, deixam passar as radiações de muita energia, mas são translúcidos e às vezes opacos para a radiação de baixa energia. Resultado, a Terra recebe, assim como o carro, a radiação de alta energia, as radiações ultravioleta que vêm do Sol. Essa radiação ultravioleta, principalmente os raios UVA, conseguem atingir a atmosfera. Quando a radiação a Terra, quando essa radiação chega aqui na Terra, na superfície, é absorvida, mas tudo que absorve calor, emite calor. Mas veja bem, é uma questão de matemática. Quando eu absorvo calor e devolvo, uma parte vai ficar comigo. Então eu devolvo menos calor do que eu recebi, eu devolvo menos energia do que foi recebida. Então eu recebo alta energia e devolvo baixa energia. Resultado, essa baixa energia refletida pela Terra não consegue atravessar as camadas da atmosfera e ela fica retida aqui. Agora entenda, isso é importante, uma coisa que tem que se tomar cuidado. Por conta de se falar das mudanças climáticas, da crise do clima, dos cuidados que tem que se ter com o futuro da Terra, de preservar a natureza, de sustentabilidade e tudo mais, fala-se sempre o problema do buraco na camada de ozônio, que é um dos gases da atmosfera, que é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, de deixar a luz passar na entrada, segurar a luz na saída. O que acontece se você abre um buraco nessa proteção? A radiação entra ela toda, sem ser filtrada. Então você tem um superaquecimento da Terra, porque a camada está lá, mas ela tem um furo. Então entra, mas não consegue sair. O que acontece é que você tem uma crise climática. Você aumenta a temperatura da Terra fora do que foi projetado para ser. Porque nós produzimos o buraco na camada de ozônio, segundo as pesquisas apontam, pela liberação de CFC, de metano, etc. e tal. O que acontece? O efeito estufa acabou se tornando um assunto de extrema importância na ecologia, na biologia, na química, na física, na geografia, na história. Agora, as pessoas acabaram associando o efeito estufa a uma coisa ruim. Mas entenda, o efeito estufa é uma coisa ruim no meu carro. Porque quando eu chego eu não quero que ele fique aquecido. Mas eu não posso deixar de ter efeito estufa na Terra. Entenda, se não tivéssemos a atmosfera que temos, a radiação solar chegaria direto à Terra e queimava tudo. Ou, em contrapartida, a radiação era absorvida e devolvida. E a Terra era um corpo frio.
e não teria condições de vida na Terra. Então, o efeito estufa não é ruim. O aumento do efeito estufa é que é o problema. Olhe na tela. Quando nós observamos, então, o comportamento das radiações incidentes provenientes do Sol, incidentes sobre a Terra, sobre a atmosfera da Terra e sobre a superfície, e esse saldo, esse balanço entre a quantidade de luz que chega e a quantidade de luz que consegue sair, nós temos, então, quando o efeito estufa é bom e quando ele é mau. É bom quando você tem equilíbrio entre a quantidade que é absorvida e a quantidade que é refletida e refratada. Agora, a má fama do efeito estufa vem na realidade da ação do homem. Veja bem, a gente substitui a natureza que promove esse equilíbrio, e aí vamos lembrar de coisas básicas de ciência. Nós consumimos o oxigênio da atmosfera, nós seres humanos, e na respiração devolvemos CO2. A vegetação absorve o CO2 e devolve o oxigênio. E o que é isso? Equilíbrio. Você tira, você devolve. Agora a gente desmata e substitui por indústrias. Então nós continuamos respirando e continuamos devolvendo esse CO2. Não temos as plantas para absorver esse CO2 e para nos dar esse oxigênio. Em contrapartida, ainda entupimos a atmosfera com gases derivados do carbono. Então, a gente aumenta a poluição, abre um buraco na camada de ozônio, entra mais radiação e essa radiação não consegue sair. Como consequência disso, ocorre um superaquecimento. E das consequências do efeito estufa. A gente está falando do mecanismo, agora vamos falar das consequências. Se você tem a Terra com um equilíbrio, parte você tem terra, parte você tem água, nos polos a gente tem a parte das geleiras, dos icebergs, onde você tem os continentes gelados por conta da radiação solar que é diferente, nós temos um equilíbrio perfeito. Se de repente você começa a superaquecer a atmosfera, entre outras coisas, como consequência, a gente vai ter o derretimento das nossas calotas polares. E quando se fala o derretimento das calotas polares, isso traz outros problemas como consequência. Que aí isso leva a gente para uma questão de física básica que eu achei que valia a pena também comentar nesse vídeo. Olhe na tela. É uma questão clássica de hidrostática que tem que tomar muito cuidado para não fazer confusão por conta dessa história das calotas polares. O que acontece? Em hidrostática, em física, a gente diz que se você tem um recipiente com certa quantidade de água até um certo nível, e aí você coloca então um bloco de gelo na superfície, esperando o gelo derreter, a pergunta é o que acontece com o nível da água. E aí o que é que eu queria que você tomasse cuidado? Muita gente imagina que, é o óbvio, se o gelo vai derreter, o nível da água vai subir. E não é o que acontece. Você pode fazer essa experiência na sua casa. Você coloca a água até um certo nível, na hora que você colocar o gelo, o nível vai subir um pouquinho, porque dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, mas você tem que enxergar também que para que o gelo flutue na água, parte do gelo fica submersa. É essa porção submersa e a diferença entre o volume da água gelada e da água líquida, da água sólida e da água líquida, que faz com que, ao derreter o gelo, o nível da água permaneça o mesmo. Essa experiência tem ainda mais impacto se você fizer assim. Você pega o copo vazio, coloca a pedra de gelo no fundo do copo. Daí vai colocando água. Evidentemente o gelo vai subindo, porque ele fica sempre na superfície. Você coloca água até o copo ficar na beira, tá? Prestes a transbordar. E aí então você deixa ali um tempo. O gelo vai derreter inteiro e a pessoa fica com medo que a água vai transbordar. E a água não derrama uma única gota. O que nos leva de volta à natureza. Olho na tela. Nós temos, flutuando nos mares gelados, os chamados icebergs. São como a pedra de gelo dentro do copo. Tem inclusive aquela expressão que diz, você ainda não soube de nada desse mistério, viu apenas a ponta do iceberg. Por conta da densidade do gelo comparado com a densidade da água, nós temos apenas 10% do iceberg fora do mar.
os outros 90% ficam na parte de baixo. Com o superaquecimento da Terra, esses icebergs podem ser derretidos. Agora, no que eles derreterem, o nível dos oceanos não sofreriam nenhuma alteração. Isso já foi questão de prova uma vez. Porque iceberg não é geleira. O iceberg já está dentro d'água. Então o volume submerso dele já está contabilizado no nível da água. Agora, as geleiras são diferentes. No continente gelado, você tem grandes porções de gelo fora da água. Aí, meu amigo, não precisa eu lhe explicar isso na aula de física. Se você tiver com um copo cheio de água e resolver colocar o gelo depois, ela vai transbordar. Porque dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. E isso seria uma consequência física do superaquecimento, ou seja, da atmosfera, ou seja, do aumento do efeito estufa. Ok?